A ceia fala da mesa do amor. Eu hoje estava estudando, já vinha meditando sobre isso e procurando um tema. E eu falei, o Espírito Santo tocou a mesa do amor. Porque a ceia é a mesa da comunhão. A ceia fala da mesa do sacrifício. E a ceia fala da mesa da esperança. Eu quero que você abra sua Bíblia. Lucas capítulo 22, versículo 14, está escrito assim a palavra de Deus. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais antes que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós estamos sempre acostumados a ler o texto em 1 Coríntios, né? Mas Lucas também relata esse texto para nós. Agora vamos imaginar aqui, antes eu quero contar uma história de um rei. Imagine um rei todo poderoso, dono de tudo, cercado de exércitos celestiais, cercado de glória, adoração e louvor, e olha para o seu povo, um povo distante, um povo ingrato, um povo rebelde, um povo que prefere viver dias longe dele. Imagine este rei, cercado com toda esta glória, vendo o seu povo agindo desta forma. Um rei humano certamente iria punir este povo, certamente iria destruir este povo, certamente iria abandonar este povo. Mas, ao contrário de um rei humano, o Deus que nós servimos agiu de uma forma inimaginável. Ele se fez servo, andou no nosso meio, deixou o seu trono, se entregou por nós para salvar pessoas ingratas. Este é o Deus que nós servimos. Jesus, ele não apenas nos amou de longe, mas ele desceu do seu trono para se relacionar conosco. Ele se entregou de maneira profunda que nem podemos imaginar. E hoje nós estamos celebrando este momento maravilhoso. Mesmo na noite, o texto fala para nós, mesmo na noite que ele seria traído, ele preparou uma mesa, mesmo sabendo que ali ele iria abandoná-lo, iria negá-lo, iria traí-lo, ele preparou uma mesa para com seus, porque é um Deus que quer ter comunhão com aqueles que ele chama de filhos. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Mesmo ele sabendo que ele seria abandonado, ele procurou servir uma mesa. A ceia, querido, é o banquete da graça para pecadores necessitados. Vou repetir, a ceia é o banquete da graça para pecadores necessitados. A ceia vai nos ensinar que de onde nós viemos, e nós viemos do pecado, onde nós fomos comprados, onde nós fomos resgatados na cruz, e para onde nós iremos para a glória no reino com Deus. Então a ceia vai falar do nosso passado, de quem nós éramos, do nosso presente, quem nós somos, e somos filhos de Deus, e do nosso futuro, no que nós seremos. Então é a mesa da comunhão, a mesa do sacrifício, e a mesa da esperança. E o texto lido tem para nós aqui algumas verdades, e eu quero compartilhar essas verdades com os irmãos, antes de nós cearmos. E a primeira verdade que eu vejo aqui nesse texto, é que Jesus deseja ter comunhão conosco. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer ter comunhão conosco. O versículo diz, desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Antes de Jesus ir para a cruz, Ele queria ir para a mesa.
Antes dele ir para a cruz, ele queria estar em comunhão, e não foi uma obrigação, não, ele foi por amor a mim e a você, ele se entregou por amor a nós, porque é um Deus que anseia comunhão. Se ele não tivesse ido à cruz, nós estaríamos dispersos e longe dele ainda, mas por ele anseiar comunhão, antes da cruz, ele sentou à mesa com os seus. A mesa fala de comunhão, por isso eu e você precisamos ter esta comunhão como irmãos, esta koinonia. Nós aqui hoje estamos participando dessa comunhão espiritual, além da comunhão física, e a ceia ela aponta para relacionamento de proximidade com o povo. Hoje, quando nós participarmos da ceia, nós estamos dizendo para o Senhor que estamos obedecendo uma ordenância dele, e por isso queremos andar em proximidade com ele. Jesus, ele sempre andou com o seu povo. O povo estava no Egito. Quando o povo sai do Egito para entrar na terra que mana leite e mel, para entrar na terra da promessa, Cristo os acompanhou. Nós não vemos ele agindo ali pessoalmente, como agiu nos evangelhos, mas Cristo sempre esteve presente com o seu povo. Então desde já aprenda, Jesus não nos abandona, ele está sempre ao seu lado. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, fala que a pedra que deu água para alimentar, para beber, para aquele povo matasse a sua sede, para que o povo saciasse a sua sede, esta pedra andou com eles no deserto. Esta pedra se chama Cristo. Cristo não abandona o seu povo, amém, querido? Então nunca se sinta sozinho. A ceia fala da comunhão, porque o nosso Deus, ele anseia por comunhão, e antes dele ir para a crucificação, ele desejou ter comunhão. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que a ceia nos lembra que Deus não quer apenas nossa obediência formal, ele quer nossa amizade verdadeira. Ele não só quer a nossa obediência formal, mas sim a nossa amizade verdadeira. É um momento de intimidade, é um momento que Jesus quer sentar-se com os seus, e todos os dias ele está à porta da nossa casa batendo. Eis que estou à porta para tomar decisões, para resolver algumas situações. Ele está todos os dias, porque ele diz para nós que sem ele nada podemos fazer. Por isso eu e você precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a direção de Deus. Tudo que nós fazemos, querido, Jesus quer participar. E Jesus tem que ser aquele intruso que nós gostamos de receber na nossa casa, porque ele nunca chega de mãos vazias, ele sempre chega com algo para entregar para os seus. Aquela visita que sempre, quando vem à sua casa, ele vem trazendo alguma coisa. Quem gosta desse tipo de visita? Eu amo. Não chega de mãos vazias, né? Assim como os reis magos, lá os magos trouxeram lá, né? Eu gosto que visita chegue em casa com alguma coisa, viu, gente? É uma indireta aí, né? É uma indireta, né? Então a ceia nos lembra, querido, que Deus não quer apenas nossa obediência, mas também a nossa amizade verdadeira. E nós precisamos desejar a presença de Jesus, assim como ele deseja estar em nossa vida. Nós precisamos desejar a presença de Jesus, assim como ele deseja estar na nossa vida. Então a ceia é um momento de intimidade. O versículo 14 diz que ele pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Jesus, ele não celebra sozinho, ele senta com aqueles que ama e aqueles que o ama. Por isso que ele diz lá: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer somente dar o pão, mas ele quer entrar na nossa casa e cear conosco. E a ceia aponta para isso, porque é lugar de partilha, a ceia é lugar de perdão, a mesa é lugar de amor. A intimidade de Cristo é oferecida a todos que achegam a Ele. Por isso eu e você precisamos buscar esta intimidade no relacionamento com Jesus. Por isso eu e você precisamos estar sempre convidando para estar conosco, e hoje na pessoa do Espírito Santo. Eu estava vendo as fotos, as imagens das crianças lá dentro, lá buscando a presença do Espírito Santo. Eu achei tão lindo aquilo. Se ali chorando,
e Deus se manifestando no meio daquelas crianças. Isso é maravilhoso, esse desejo, esse anseio, essa verdadeira adoração que Jesus fala que parte deles, nós precisamos todos os dias buscar. Assim como Jesus deseja estar conosco, nós precisamos desejar estar com Ele todos os dias. E como que eu demonstro esse desejo? De diversas maneiras, lendo a palavra, orando, jejuando, meditando na palavra, em comunhão com os irmãos, porque ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu se faço presente. Esse desejo nasce em nós dessas formas. Essas disciplinas bíblicas, quando praticadas, é uma demonstração que nós queremos caminhar com Jesus. Este rei que poderia destruir, desceu da sua glória, vestiu-se como servo para salvar pecadores ingratos. Deus se fez filho do homem para fazer os filhos dos homens se tornarem filhos de Deus. E eu e você somos filhos de Deus. A ceia então aponta para o sacrifício também de Jesus. Antes do meu sofrimento, no versículo 15, cada pedaço do pão que nós vamos comer, cada gota do cálice vai nos lembrar da cruz, vai nos lembrar de Cristo sendo amassado, sendo humilhado, quebrado, mas para nos dar vida. E a cruz custou a nossa liberdade. O preço da nossa liberdade está representado na cruz. Por isso eu e você precisamos valorizar este momento. É um memorial de sofrimento, é um memorial que fala da morte de Jesus em nosso lugar, e não foi um acidente, foi um sacrifício planejado para nos resgatar. Não foi algo que saiu da rota, não. Ele se ofereceu em nosso lugar. Era para ser nós. E a ceia tem que ser levado muito a sério. Por isso nós precisamos, querido, reconectarmos com Deus novamente. E a ceia vai nos reconectar, porque ele fala que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. E a ceia é o momento de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e reconectarmos novamente com Deus, porque este rei que poderia punir o seu povo, que poderia destruir o seu povo, que poderia abandonar o seu povo, tomou outra decisão de estar no meio do seu povo, de curar o seu povo, de trazer vida e vida com abundância para o seu povo, esta vida plena. Então a ceia vai mostrar para nós que é um sacrifício de Cristo, e esse sacrifício nos deu a liberdade. A ceia também vai nos mostrar que é um ato profético, é a mesa da esperança, porque ele diz assim: não comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A ceia nos ensina a olhar para trás, para a cruz, mas também ela nos ensina a olhar para frente, para a glória futura, para o reino futuro. Por isso eu e você precisamos olhar para trás e ver o sacrifício, mas não podemos deixar de olhar para frente, para que nossa esperança continue viva, que um dia iremos morar com o Senhor nos céus, que um dia toda essa dor, todo esse sofrimento, todas as lutas, todas as angústias passarão, porque nós estaremos na presença do Senhor, e assim como o exército celestial, louvando, adorando, nós também o adoraremos. Por isso essa esperança nunca pode morrer em nossos corações. Por isso a importância de nós estarmos aqui, e cada vez que eu e você ceamos, nós estamos reafirmando essa esperança. Um dia eu quero morar na glória com o Senhor, amém? Glória a Deus, querido. Então a ceia, ela vai apontar um ato profético. Jesus aponta para um banquete futuro, ou seja, uma ceia definitiva, e é também uma memória do passado, mas a esperança do futuro. Nós hoje vivemos entre a cruz e a coroa, lembramos da cruz, mas esperamos pela volta do rei, e a volta dele está perto. A ceia também fala para nós, o texto lido, tomando um cálice e havendo dado graças. A gratidão deve marcar nossa vida. A gratidão é a porta subsequente à bênção que você recebeu. Ou seja, a gratidão abre a porta para a próxima bênção. Lembra dos leprosos? Eles foram curados, mas diz que um voltou, e ele não só voltou e agradeceu, como também recebeu a salvação. A gratidão abre a porta para a próxima bênção. Então tudo que vier até você, agradeça a Deus,
Porque antes dele entrar no sacrifício, ele agradeceu ao Senhor. Pega o cálice e diz: e havendo dado graças. Se Jesus deu graças antes de sofrer, nos ensina que também precisamos ser agradecidos em todas as circunstâncias. Precisamos ser agradecidos em todas as circunstâncias. Às vezes eu vejo irmão com saúde, com vigor, com vitalidade, e chega no dia do pagamento dele, ele fala assim: estou trabalhando só para pagar conta. Quem já ouviu essa expressão? Agradeça, porque se você está trabalhando é porque você tem saúde, que você tem vigor, que você pode estar trabalhando. Pior seria você em um hospital, você impossibilitado de trabalhar e as contas vindo. Por isso nós precisamos agradecer em tudo. E Jesus, antes do martírio, antes do sofrimento, antes da crucificação, ele deu graças a Deus. Isso nos ensina que nós precisamos ser gratos a Deus em tudo. Em tudo, eu e você. A gratidão transforma sofrimento em adoração, querido. A gratidão transforma memória em esperança. Por isso eu e você precisamos ser gratos. Porque a gratidão vai transformar o seu sofrimento em adoração. A Bíblia diz que Jesus agradeceu, e por agradecer, o pão multiplicou. Talvez o pão não está multiplicando na vida de muitos, porque não está sendo grato pelo pouco que ainda tem. 5 peixes e 2 pães, e uma multidão na sua frente. O que você faria? Na obra lá, tem um amigo que... ele some da obra, é interessante, quando ele some do nosso meio assim, quando eu estou lá com eles, você pode procurar que ele está num cantinho comendo escondido. Eu acho que todos nós faríamos isso, mas a Bíblia diz que Jesus agradeceu, e por ele ter agradecido, o pão multiplicou. Quando você agradece, querido, o pão multiplica. Se Jesus deu graças antes do sofrimento, também somos chamados a ser gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. A ceia também mostra para nós, o texto lido, que é um compartilhamento entre irmãos. O versículo 17 diz: tomai e repartiu entre vós. A mesa de Cristo, querido, não é espaço para individualismo. Na casa de Deus não tem espaço para individualidade. O pão é nosso, o Pai é nosso. Se o pão é nosso, o Pai é nosso, as lutas são nossas, as suas dificuldades são nossas, as suas vitórias são nossas, as suas derrotas também somos nós que perdemos, é nossa. Eu me lembro quando a Drica não está aqui hoje, mas ela sempre já me permitiu várias vezes, quando ela foi diagnosticada com câncer. Eu me lembro que nós estávamos numa célula aqui, e terminou a célula, eu disse: nós estamos com câncer, porque nós temos uma irmã com câncer. Eu me lembro quando a Elaine passou por um processo também. A luta de um é a luta de todos, a vitória de um é a vitória de todos. A ceia é local de compartilhamento, não tem espaço para individualidade. Se tem alguém sofrendo, nós também precisamos ter esse amor para sofrer junto. Porque Paulo fala que para gerar irmãos, ele sentia dores de parto, ou seja, ele se entregava de uma forma inimaginável. E eu e você precisamos estar entregues, porque a ceia fala de compartilhamento. Jesus sofreu para nos dar vida e vida com abundância. O seu corpo partido, representado no pão, significa os pedaços, para nos dar vitória. O seu sangue derramado, que nos purifica de todo o pecado. Então a ceia nos lembra que nós somos um corpo, e se parte do corpo está doente, todos nós estamos. Na mesa do Senhor não há espaço para divisões, queridos. Os copos são iguais, os pedaços são iguais, para que não haja espaço para divisão ou desejo individualista. Por isso que o Leandro falou: a vitória de todos, a igreja de todos, é a cara de todos. E se você vê algo que não está legal na igreja, é como se você estivesse vendo em você, é como se você estivesse olhando no espelho. E você não vai sair com o rosto sujo, não vai sair com o rosto manchado. Assim também nós precisamos deixar a casa do Senhor bem arrumada, porque ela é a nossa cara. Ela é a nossa cara. Então a ceia fala de compartilhamento entre os irmãos. Tomai, repartir entre vós.
Não pode ter espaço não pode ter espaço de individualismo para aqueles que estão na presença de Cristo. Isto é não só na igreja, isso não só no momento da ceia, mas em casa, nos projetos, na família, no lar. Não pode ter espaço para individualidade. Cresçamos juntos, vamos evoluir juntos. Isto é uma família, querido. Nós temos a nossa família social, e esta mesma mentalidade que tem na família social de todos crescerem juntos, de todos avançarem juntos, tem que vir para a família espiritual, que é a igreja. É para todos, e um dia será uma família celestial. Por isso é importante nós entendermos que a ceia não tem espaço para individualidade. Uma outra verdade que nós aprendemos com esse texto lido: o pão representa o corpo de Cristo partido por nós. E Jesus diz: este é o meu corpo que por vós é dado. Cristo foi partido para que nós fôssemos feitos inteiros. Sabe por que você está inteiro hoje? Porque Cristo um dia foi partido por mim e por você. Sabe por que você hoje pode dizer que eu sou espírito, alma e corpo? Porque um dia Cristo foi partido por nós. Sabe por que nós podemos dizer que o nosso espírito está conectado com Deus? Porque um dia Cristo foi partido por nós. Não é mérito humano, e sim bondade, amor de Deus. A ceia fala que o corpo de Cristo foi partido por nós, e cada vez que partimos o pão, nós lembramos, recordamos dessa entrega total de Jesus por nós. Se Ele se entregou, querido, nós também precisamos entregar a Ele. Se Ele se lançou, desceu de sua glória, nós precisamos também nos entregar a Ele. E tem algo que Cristo pode tirar de nós todo o pecado, tem algo que eu e você precisamos deixar, e nós é que precisamos entregar, que é o orgulho. O orgulho é a base de todo o pecado, é a raiz de todo o mal. Assim como a humildade é a raiz de todas as virtudes, o orgulho é a raiz de todo o mal. E assim como Cristo se entregou, Ele não foi tirado, Ele não foi roubado, não, Ele se entregou por nós. Nós também precisamos entregar a Ele, e entregar através das nossas atitudes, nosso comportamento, nosso falar, todos os dias. A ceia também mostra para nós um cálice que representa a nova aliança, e esta nova aliança, ela foi construída no sangue de Jesus. O versículo 20: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus não só apenas nos limpa, mas ele nos insere numa nova história. Se hoje nós estamos escrevendo uma nova história, é porque o sangue de Jesus nos inseriu. Se hoje nós podemos dizer que somos limpos, porque na antiga aliança tinha que ser repetido todos os anos. O sacrifício de Cristo não, foi por uma vez, para sempre, já está consumado. O sacrifício de Cristo mostra para nós, a ceia mostra de onde nós viemos do pecado, e de onde nós fomos comprados na cruz, e agora para onde nós vamos para o reino de Deus. Por isso eu e você precisamos entrar neste culto com alegria no coração, entrarmos nesse culto com uma alegria de esperança de um dia nós encontrarmos com o Senhor. Ele diz: olha, não vou mais cear, não vou mais sentar, até que o reino venha, e a próxima ceia que Jesus vai celebrar, vai ser com a igreja dele, comigo e com você, querido. Por isso nós precisamos estar sempre mesmo almejando este momento, esta volta de Cristo, e estarmos preparados, porque a ceia fala de uma vitória completa na cruz, por mim e por você. E nesta noite, que nós possamos andar nesta comunhão, andar nesta direção. Assim como Cristo agiu, nós precisamos agir, mesmo sabendo que aqueles irmãos iriam abandoná-lo, iriam traí-lo, iriam negá-lo. Ele procurou ter comunhão, porque a comunhão representa a presença de Deus na vida, dentro do lar, dentro da nossa casa. A palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, o que desligarmos. A importância que o pastor Joel falou da oração juntos, fala de comunhão. Nós podemos construir coisas grandes se nós estivermos juntos um com o outro. E muitos aqui às vezes não conquistaram algo que já tinham para conquistar em 2010. Tem muitos aqui que tinham bênçãos para conquistar em 2015. Tem muitos aqui que tinham bênçãos para conquistar em 2020. Tem bênçãos para conquistar este ano. Mas eu quero dizer para você, se você não orar junto, não está em família, não está em comunhão,
Não vai acontecer, querido. Porque a Bíblia está falando do poder da concordância. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Onde estiver 2 ou 3, eu se faço presente. Em Deuteronômio 32:30 fala que um coloca 1000 para fugir. Uma única pessoa. Você sozinho coloca 1000 para fugir, mas 2 coloca 10.000 para fugir. Está falando do poder da concordância, não só entre irmãos, mas também com Cristo. E a ceia fala para nós andarmos em comunhão com Ele. Ele diz em João: sem mim nada podeis fazer. Por isso, querido, a palavra de Deus nunca vai falar para nós andarmos de forma isolada, mas de forma conjunta. E Jesus, antes de ir para o sacrifício, Ele almejou sentar à mesa com os apóstolos. A mesa da comunhão, a mesa do sacrifício, a mesa da esperança. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus é aquele que não desiste de nós. Jesus é aquele que não troca a sua vida por outra, não. Ele vai investir na sua vida e na vida do outro também. Jesus é aquele que está à porta batendo todos os dias. Eis que estou à porta. Ele é aquele que busca ter comunhão conosco todos os dias, porque Ele é a ponte que vai nos ligar ao Pai. A palavra de Deus diz lá em João que o Pai é o agricultor, Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós queremos frutificar, precisamos estar ligados em Cristo. E a ceia aponta para esta ligação. Sem mim nada podeis fazer. Um corpo precisa estar unido, e em Cristo Jesus a ceia nos une. E nesta noite, esta mesa do amor que aponta para a comunhão possa ser uma realidade não só na igreja, na nossa vida, mas também dentro da nossa casa. Pais com filhos, esposa com esposo, que nós possamos viver esta comunhão em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Nós temos um momento muito importante, mas antes de nós cearmos, antes de nós aqui compartilharmos o pão, e se você é de outra igreja, não fique, você pode participar, não fique fora. Se você está em comunhão com a sua igreja, não fique fora, pode participar. A ceia é para aqueles que estão em comunhão com Deus. Mas antes eu quero fazer um convite. Se tem aqui no nosso meio alguém que quer aceitar Jesus como Senhor, este é um passo de fé, querido. Todos nós passamos por esse processo. Eu preciso fazer uma declaração pública, é um passo de fé. E eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero receber esta vida abundante que Ele promete. Em João 10, no versículo 10, não a vida bios que todos nós temos, é a vida abundante que só os filhos de Deus têm. É receber a presença do Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós agora somos inseridos no corpo de Cristo, e o Espírito Santo começa a fazer parte da nossa vida, nos dando direção, nos dando orientação, para que a gente não venha andar nas trevas, porque a palavra do Senhor fala que aquele que anda na luz é guiado pela luz, e a palavra diz que a palavra de Deus é o caminho, é a luz que resplandece o nosso caminhar. E Jesus se entregou por mim e por você, e Ele quer te fazer filho de Deus. Tem aqui no nosso meio alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Esse é um passo de fé. Este é um passo de fé. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você agora vai deixar de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. E como filho temos direito, como filhos podemos herdar aquilo que Deus tem para os seus filhos. A herança de um pai, ela vai exclusivamente para o seu filho, não vai para os outros. E o Deus que nós servimos tem herança, tem bênçãos, e Ele quer declarar para os seus filhos. Tem aqui, levante a sua mão que nós vamos estar orando por você. Se não tem, nós vamos orar e vamos cear em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua presença e agradecendo ao Pai por este momento, agradecendo ao Pai por um dia o Senhor ter se entregado por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco e derramando sobre nós toda a graça necessária.
toda a unção necessária para que possamos continuar, ó Pai, por mais um mês, trabalhando e andando na Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, por mais um mês, e que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que a mesa da comunhão, que a mesa do sacrifício, que a mesa da esperança, ó Pai, possa estar presente em nossas vidas, todas as vezes que nós estivermos, ó Pai, diante do Senhor. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco e derramando sobre nós toda a sorte de bênçãos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda ao Senhor.